Quem manda no mundo? Depende do episódio. No episódio anterior, a gente mostrou que o Império Azteca era um dos mais sofisticados do mundo pré-moderno. Chinampas, urbanismo avançado, religião estatal, engenharia hidráulica, astronomia avançada, medicina, um sistema tributário gigantesco e Tenochtitlan como uma das maiores cidades do planeta no século XV. Mas também mostramos que o Império tinha um problema sério. Ele era poderoso e odiado. Muitos povos mesoamericanos estavam ali porque tinham sido conquistados ou porque pagavam tributo. Não era uma federação feliz, era um império. Salve, salve! Eu sou o Léo, estudante de Relações Internacionais. E eu sou a Duda, também estudante de Relações Internacionais. E hoje a gente vai ver como um império gigantesco caiu em menos de 3 anos e como desse desastre nasceu uma nova ordem mundial. E agora a regra do canal. Primeiro sacou o poder. Like tem que aparecer. Quando Montezuma II assume o trono em 1502, o Império Azteca está no auge, militar, econômico e urbano. Mas é um auge tenso. O imperador centraliza o poder, aumenta tributos, afasta parte da nobreza e governa cercado de sacerdotes interpretando presságios. E sim, os presságios tinham um peso político real no Império Azteca. Na cosmovisão mesoamericana, a história vem de ciclos. Sinais como cometas, incêndios em templos e deformidades eram interpretados como sinais do fim de um ciclo político e cósmico ao mesmo tempo. Não era superstição, era geopolítica espiritual. Aí, em 1519, aparece na costa do México um grupo vindo do leste. Branco, barbado, com cavalos, armas e armaduras. Spoiler, não era Quetzalcóatl. Era Hernán Cortés e cerca de 600 homens. Parece pouco para derrubar o império, né? Sim, só que Cortés percebe algo rápido. O Império Azteca não é coeso. Povos como os totonacas, chalcotecas e otomis veem em Cortés uma chance de se livrar de Tenochtitlan e começa a se aliar aos espanhóis. Resultado? Quando Cortés avança, ele não tem 600 soldados. Ele tem dezenas de milhares de guerreiros indígenas do lado dele. Ou seja, não foi Europa versus Aztecas, foi Europa mais povos anti-aztecas versus Tenochtitlan. Quando Cortés chega a Tenochtitlan, Montezuma não ataca. Ele recebe os espanhóis com ouro, presentes e cerimônia. Na lógica do Montezuma, isso não era submissão. Era diplomacia ritual, nível receber embaixador cósmico. Contexto: o Império Azteca tinha passado anos colecionando presságios, cometas, fogos espontâneos, reflexos no céu, como o Léo chegou a comentar na parte anterior. Se fosse hoje, era trending topic no Twitter e ninguém ia dormir. Agora vem o nome que todo vestibular ama. Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Deus da sabedoria, vento, artes, conhecimento e praticamente o patrono do não fazer cagada cósmica. E aí tem um detalhe que pega. Em algumas tradições, Quetzalcóatl parte para o leste e um dia retorna ao leste para restaurar a ordem. Adivinha de que lado chegam os espanhóis? Sim, do leste, com barba, cavalo de ferro. Coincidindo com datas ligadas ao siglo de Seacautli, que nos mitos era ciclo de retorno. Ou seja, do ponto de vista mexica, o Google Calendar do universo estava mandando notificação. Então imagina o dilema cósmico do Moctezuma. Se o cara é um deus que voltou, atacar ele é tipo desligar o modem do universo. Se ele não é, ok, sempre dá pra mobilizar o exército depois, né? Então o plano do Montezuma é receber, observar, integrar, não quebrar o cosmos. Basicamente política externa, mais teologia, mais damage control. Agora corta para a cabeça do europeu. Hospitalidade, fraqueza, presentes, tributo, ouro, jackpocket. Cortés era literalmente anotem um diário. Eles dão ouro muito de boa. Parecem gostar disso. Sim, Cortés achou que dar ouro era um hobby local. Então temos duas cosmovisões assistindo ao mesmo filme, mas com legendas diferentes. Montezuma vendo uma diplomacia divina, ou seja, cuidando do equilíbrio cósmico. E Cortés vendo um tutorial de como conquistar o império em 3 passos. Resultado, 0 diálogo, 0 entendimento. E o início do fim, com direito a choque cultural, confusão simbólica e ouro indo embora em navio. Em 1520, enquanto Cortés está fora da cidade, Pedro de Alvarado comete o massacre de Toxcaltli, durante um ritual religioso. A cidade explode, Moctezuma é deposto, preso e acaba morrendo. Discutem até hoje se foi pelos espanhóis ou pelos próprios aztecas. O líder que tentou proteger seu povo se torna refém do caos que nem ele mesmo podia controlar.
Os espiões fogem na famosa Noite Triste. Morrem afogados tentando salvar o ouro. Muito triste, né? Nem sempre vale a pena lutar com peso. Nem sempre vale a pena lutar com tanto peso nas costas, e é nesse erro entre ganância e estratégia que Tenochtitlan começa a ruir de vez. Enquanto isso, chega um visitante que não foi convidado, a varíola. Sem imunidade, o império é devastado. O novo imperador, Kuchulack, morre, soldados artesãos e líderes também morrem. A varíola destrói a capacidade de guerra do império antes mesmo da batalha final. Essa é a primeira arma biológica da expansão colonial, mesmo sem intenção explícita. Enquanto Tenochtitlan luta para reorganizar, o inimigo ganha vantagem sem disparar uma flecha. A cidade resiste, mas a história já começa a pender para o lado europeu. Em 1521, Cortés volta com aliados indígenas e uma frota de barcos gigantesca no lago. Começa o cerco de Tenochtitlan. A cidade se prepara, mas o cerco já começou. O medo corre pelas ruas, invisível como a água que separa a ilha e o continente. Fome, sede, epidemia, alianças externas e tecnologia militar. Durante 75 dias, Tenochtitlan resiste, mas cada dia é menor que o anterior. As muralhas se tornam prisões. O lago que tanto deu vida se torna inimigo. O ouro que encantou Cortés agora pesa sobre os corpos que tentaram fugir. A cidade sangra, mas ainda pulsa. O último sopro de resistência. E então, cai. Não era apenas pedra por pedra, mas esperança por esperança. Fim do Império Azteca, mas não o fim da história. A queda dos astecas não foi só uma derrota militar, foi o começo de uma nova ordem global. O ouro e prata do México e do Peru começam a inundar a Europa. E isso financia expansão naval, comércio atlântico, estados modernos, bancos, guerras e o próprio capitalismo. Enquanto isso, povos indígenas são convertidos, escravizados, catequizados e reorganizados. Tudo para servir à economia colonial, que nascia das mesmas moedas que mudavam o mundo. Aqui entra um conceito-chave: modernidade colonial. Historiadores e filósofos como Henrique Dussel e Animal Quijano dizem que a modernidade não começou com filosofia na Europa, mas com conquista e colonialismo nas Américas. O pensamento filosófico foi consequência de algo muito mais material: ouro, território e trabalho escravizado. Quijano chama isso de colonialidade do poder, uma estrutura que junta exploração econômica, dominação política, classificação racial, um sistema que define quem manda, quem obedece e quem é considerado humano de segunda categoria. Ou seja, depois da conquista, o mundo passa a ser ordenado por quem manda e quem é mandado. E a América Latina nasce como periferia do sistema mundo, abastecendo metrópoles e moldando desigualdades que ainda existem até os dias de hoje. A modernidade, que muitos celebram, não é apenas filosofia ou ciência, é também guerra, saque, escravidão, redes globais de poder que nascem sob sangue e ouro. O escritor uruguaio Eduardo Galeano, no clássico As Veias Abertas da América Latina, descreve o processo sendo descobrir a América e a América foi ficando sem descobridores. Para Galeano, a conquista abriu veias que nunca mais fecharam. Ouro, prata, açúcar, café, borracha, petróleo, sempre indo de periferia para o centro. Galeano chama a América Latina de continente sacrificado, onde riqueza sai e a pobreza fica. Isso não é passado, é estrutura. E o impacto disso está aqui até hoje. Desigualdade global, dependência econômica, racismo estrutural, concentração de riqueza, periferia x-centro, que é a mesma lógica que começou com a conquista. A queda de Tenochtitlan não é só a história do século XVI. Ela estruturou o mundo moderno e ainda molda vidas, oportunidades e fronteiras que atravessam continentes. O império caiu, mas as consequências ecoam. O que parecia distante está em cada cidade, cada mercado, cada decisão política. E entender isso não é nostalgia, é perceber de onde veio o mundo que habitamos, é como ele ainda poderia ser diferente. Informação revelada. Curtida carimbada. Novamente gostaríamos de agradecer ao pessoal da faculdade que nos ajudou a fazer esse trabalho sobre os astecas, pois sem eles, este e o outro vídeo não seria possível de fazer. Isso mesmo, muito obrigada pessoal, de coração. E falando de coração, nós temos o nosso mascote do canal e a gente gostaria de que vocês dessem sugestão nos comentários pro nome dele, porque ele precisa de um nome, afinal ele é nosso símbolo. E no próximo episódio a gente vai responder uma pergunta inevitável. Quem manda no mundo depois dos grandes impérios coloniais? Estados?
Empresas? Igrejas? Militares? Spoiler, depende do episódio.